Emerson Fachin, lá da Universidade de Brasília, ele veio aqui e ele estava falando sobre as fases históricas da fisioterapia. Uma das coisas interessantes que ele falou é que nós vivemos uma época no passado, um passado entre aspas, de uma fisioterapia que era baseado nas intervenções, na fisioterapia intervencionista, onde o profissional ele se preocupava com aquilo que ele tinha de possibilidades para fazer, e não exatamente o problema que ele tinha que solucionar. E hoje, desde da fundação do SUS, isso deveria ter mudado. Porque quando a saúde se tornou um direito, o profissional da saúde ele se tornou um profissional, de fato, para arrumar uma solução para o paciente. Você acha que, culturalmente, os nossos formadores ainda estão lá na fisioterapia intervencionista, onde a gente só se preocupa em ensinar a técnica, nos preocupa em criterizar, nos preocupa em avaliar, isso aqui é seu. E a gente vê isso até hoje, os profissionais brigando, isso aqui é só meu, isso aqui não é de mais de ninguém. Será que a gente ainda está, né, culturalmente, nesse passado onde houve uma transição de transformação, mas a nossa cabeça ainda não mudou? Não tenho dúvida disso. Eu acho que a gente está parado, acho que a gente está preso ao passado. Eu acho que não são os profissionais que formam, né? Por exemplo, é a cultura dentro da formação da fisioterapia, que ainda eu vou te ensinar a fazer algo. E não, quando eu falo nossos formadores, nós somos formadores. E não vou te ensinar o porquê fazer algo. Até quando fazer algo, porque tem que ter outras perguntas junto disso, né? Não é só o que fazer, é por que fazer, quando fazer, até quando não fazer. Então... Você tá divulgando meu curso, mano. Continua todo mundo. É que são as mesmas perguntas que eu boto no meu, então, tipo, né? Olha, quando eu dava aula, a primeira coisa que eu falava pro aluno, assim, para você ser um bom aluno, né? Para você começar a falar que você é um bom aluno, a primeira coisa que você precisa aprender, quando não fazer. Isso é essencial. Primeira coisa. Né? Depois fazer é fácil. Fazer é fácil. Fazer, todo mundo pode ir lá e vai fazendo e não para mais. Quando não fazer. Eu acho que sim, a gente está preso ao passado. Eu acho que isso tem um pouco de bagagem relacionada ao mercado docente, né? E a forma com que você conduz hoje o processo de formação. Não adianta vir falar assim, porque nós inovamos. Tá bom, o que você inovou? Saiu do PowerPoint agora e você faz um vídeo. Laboratório de simulação. Laboratório de simulação. Ou seja, você simplesmente passou do que você já fazia, só que agora você faz com um boneco. Tá, e o que mudou? Você mudou a forma de ensinar, você não mudou o que você ensina. Exatamente. Quando eu dou uma aula na pós-graduação sobre fisioterapia em terapia intensiva, que assim, é uma aula bem abrangente, né? Porque você fala fisioterapia em terapia intensiva, cara, dá pra passar mais de um ano falando. Quantos meses essa aula tem aí? Eu recebi um convite para dar uma palestra essa semana passada sobre isso. Fisioterapia em terapia intensiva. Eu falei, tá, mas o que exatamente você quer saber? Tudo. Porque senão eu vou falar muito de nada. Né? E a primeira coisa que eu falo assim, existem 3 formas que eu gosto de dar aula. A formativa, a informativa, quando você não tem tempo, né? E a reflexiva. Aí eu falo para eles assim, bem-vindo à aula reflexiva. Eu falo assim, tudo que você aprendeu eu vou desconstruir. O cara vira Pitágoras no bagulho. Assim, não, eu simplesmente falo assim, olha, vamos lá. Eu pego geralmente quem já trabalha na área, eu falo assim, vai me falando tudo que vocês fazem no dia a dia de vocês. E eu vou colocando na lousa. Faço ajuste da ventilação mecânica, faço aspiração, coloco o paciente sentado à beira-leito, coloco o paciente sentado na poltrona. Lavo o frasco de aspiração. Nossa, a Cris saiu debaixo da mesa aqui agora, velho. Limpa o ventilador mecânico. Não, a Cristiane saiu debaixo da mesa aqui. O que você falou? Monta o circuito do ventilador, né? Essa hora ela tá se retorcendo lá na sede. Ele sentiu uma pontada aqui agora, não sabe nem porquê, mano. E aí eles vão colocando e eu vou colocando na lousa. Eu falo assim, perfeito. Vamos colocar agora para quem que vocês fazem cada um desses itens. Na hora que eles colocam assim, eu vou desconstruindo. Eu falo, olha, desculpa, mas isso aqui você faz justificar fisiologicamente por que você faz isso. E aí o cara já quebra. Murcha. Eu falo assim, faz uma prescrição disso. Porque assim, é uma coisa interessante, né? A nutrição tem prescrição, não tem? A enfermagem tem prescrição, o médico tem prescrição, o enfermeiro tem prescrição e o fisioterapeuta tem o quê? Né? Fisioterapia. É claro que... Mas o diagnóstico fisioterapêutico ajuda bastante nisso. Não, calma. Eu sei, mas é um passo.
É o começo. Porque sem diagnóstico, sem entender Não, o problema... Ele quase me falou comigo, agora ele fala com os alunos agora. Ele falou assim... E aí, caralho, Gutão, é mesmo? Não, eu sou super a favor. Cara, isso é uma coisa que me gera uma... Você deu um close no rosto dele ali? Você pá, né? Isso é uma coisa que me gera um certo desconforto. Ciricutico. Cara, eu já cheguei assim para professor de faculdade e falei assim, eu tô com um paciente assim, descrevi o caso, coloquei o caso para ele e falei assim, faz um favor para mim, faz um diagnóstico fisioterapêutico, cinético funcional desse paciente com desconforto respiratório agudo, na sala de emergência, em edema agudo de pulmão. Não, ele tá em edema agudo. Tá, não, quero um diagnóstico cinético funcional ou um diagnóstico fisioterapêutico, como você quiser chamar, desse paciente. Então, eu acho que assim, ele tá com dispneia por conta... Não, dispneia não é o seu diagnóstico, meu amigo. E aí é isso que me gera um desconforto. Mas é que as pessoas elas têm dificuldade de correlacionar a clínica com funcionalidade. Então, essa é a grande questão. Pô, aí vem a formação, né? Por exemplo... Mas nós somos profissionais clínicos também, pô. Não, mas aí me pergunta, quantas vezes na minha faculdade eu tive uma aula para construir um diagnóstico em alguma das disciplinas? Não teve. Eu não tive. Não teve. Mas a gente é velho, a gente tá buscando que essa molecada... Tudo bem, tenha. Mas se a gente que passa informação não aprender, eu também não vou conseguir ensinar, né? Então, assim, é difícil. É por isso que, por exemplo... Com a classificação dos diagnósticos, é interessante porque o difícil diagnóstico é você aprender quais palavras usar, quais critérios usar. Quando alguém tabela, entre aspas, aquilo ali, começou a facilitar. Então, a partir do uso, você vai ganhando experiência. Aí você vai... Agora eu tô me ligando aqui nesse negócio. Aí você começa a construir. Eu conversei com alguns... meio empacotar e virar tudo então, a mesma coisa. Eu conversei com alguns... eu conversei com alguns colegas, professores, não vou nem dizer de São Paulo, né? Porque... fora de São Paulo, capital. Ninguém usa ou ensina na graduação. Claro. Entendeu? O trabalho é esse agora, né? A coisa assim, a gente descobriu que a gente está falhando em não dar diagnósticos. Agora a gente precisa saber quais são os diagnósticos. Exatamente. Como ensinar, como passar isso para frente. E aí é óbvio que a gente não vai também achar que a gente vai mudar essa realidade rapidamente, né? Porque são anos para isso acontecer, né? Basicamente, a gente avalia mal. Não tô falando todos, tá? Tô falando uma média. Eu não acabei de falar acho que pela média a gente não avalia. Eu acabei de falar que a gente não aprende a avaliar massa muscular. É o básico. A gente trabalha com músculo e eu não aprendo o básico. Quanto de músculo meu paciente tem? Não sei te falar. Porque na faculdade não aprendeu. É básico. Tem que seguir o Rodrigo Góes. Qual que é o seu veredito? Aesthetic! Qual que é o seu veredito? Deus me perdoe. Deixa o Thiago falar, pô. Não dá pra trazer amigo que vira um bate-papo de boteco isso aqui.